Olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos. O podcast que lhe vai permitir ouvir e praticar o português europeu enquanto aprende mais sobre vocabulário, gramática e cultura de Portugal. E neste episódio, atenção, vamos subir o astral apesar da desilusão. Sim, neste episódio vamos conhecer diferentes expressões que lhe permitem transmitir a sua desilusão em português. Já sabemos que a vida é instável e por vezes os nossos planos mudam de forma completamente imprevista, o que nos pode fazer sentir alguma decepção, alguma desilusão e, portanto, nesses momentos, numa conversa informal, convém ter à mão de semear, ou seja, disponível, uma boa expressão para transmitir, para expressar a sua desilusão. Dependendo da situação, os sentimentos associados a essa desilusão poderão ser mais ou menos intensos e é isso que nós vamos ver neste episódio. Que expressões é que lhe permitem transmitir a desilusão com maior ou menor intensidade, com maior ou menor informalidade? Vamos lá então. A primeira expressão que pode usar é a expressão sair o tiro pela culatra. Ou na primeira pessoa pode dizer saiu-me o tiro pela culatra. Esta expressão usa duas palavras do universo das armas, tiro e culatra, e para entender melhor convém saber o que é o tiro e o que é a culatra. Ora, quando temos uma arma de fogo, como por exemplo uma pistola, e disparamos essa arma ou atiramos com essa arma, aquilo que estamos a fazer é dar um tiro. Isso é o tiro. Ora, na arma, na pistola, por exemplo, no lado oposto, há um mecanismo móvel onde se introduz a munição, onde podemos carregar a arma. Esse mecanismo é chamado a culatra. Então visualizem, em vez de sair um tiro pela parte da frente da arma, ele sai pela parte de trás, pela parte onde a arma é carregada. É exatamente o contrário daquilo que deveria ter acontecido. Então, saiu o tiro pela culatra. Isto significa que quando usamos a expressão sair o tiro pela culatra, estamos a dizer que uma determinada situação correu de forma contrária, de forma oposta àquilo que se previa. Dentro deste universo de expressões que vamos conhecer neste episódio, a expressão sair o tiro pela culatra não expressa de forma muito evidente ou de forma muito intensa a desilusão. Poderá haver alguma desilusão associada, mas acaba por ser uma constatação de algo que correu de forma diferente do que se esperava. E assim podemos dizer coisas como: eu ia para a Espanha este fim de semana, mas estava muito mau tempo e por isso a viagem foi cancelada. Saiu-me o tiro pela culatra. E pode ser que no momento em que estou a gravar este episódio, esta frase seja muito adequada à minha situação. No mesmo espírito e no mesmo tipo de circunstância, podemos usar também a expressão os planos saíram furados. Os planos saíram furados. Ou seja, os planos que nós tínhamos não correram exatamente como estava esperado, e esta é também uma expressão de desilusão leve, vamos dizer assim. E então podemos dizer algo como: este fim de semana eu contava ir ao cinema, mas os planos saíram furados porque fiquei doente. Agora, se a desilusão já é um pouco mais intensa, se já se prolonga por um pouco mais de tempo, podemos usar a expressão ficar com um amargo de boca. Ficar com um amargo de boca. Assim como quando comemos um alimento com um sabor acre, com um sabor amargo, podemos ficar com essa sensação na boca durante algum tempo.
Quando passamos por uma situação que nos desilude, que nos desgasta de alguma forma, que nos cria alguma inquietação, também essa sensação pode ficar dentro de nós durante mais tempo. Por exemplo, se passamos por um desgosto, se alguém nos desilude com algum comportamento, com alguma coisa que diz, nós ficamos com um amargo de boca, sobretudo se não sentirmos que reagimos ou dissemos qualquer coisa que equilibrou a situação e em que se fez justiça. Poderemos imaginar uma situação em que alguém tem um comportamento que nós não achamos adequado, não achamos justo e ficamos ali com um ressentimento relativamente àquela pessoa. A Sónia teve um comportamento para comigo que eu não esperava dela. Continuamos a falar, mas eu fiquei com um amargo de boca. Ou seja, já não estou tão confortável como estava antes, estou desiludida e se esta pessoa voltar a fazer alguma coisa do género, se calhar a nossa relação vai ficar tremida, vai ficar instável. A quarta expressão é também muito gráfica: ficar sem chão ou deixar alguém sem chão. Imagino que é estar com os pés no chão, o chão é o que existe debaixo dos nossos pés, e de repente o chão desaparecer. Isso deixa-nos numa situação de instabilidade, de desequilíbrio, de queda repentina. Então é uma emoção muito forte, é algo muito inesperado. Portanto, podemos dizer coisas como: fiquei sem chão quando soube que o meu voo tinha sido cancelado e que não podia voltar a casa. Ou então podemos dizer coisas como: o agravamento da minha situação clínica deixou-me sem chão. Na mesma linha destas situações muito gráficas que ilustram uma situação inesperada que tem grande impacto emocional, podemos ainda encontrar uma outra expressão com uma outra imagem associada que é ser um balde de água fria. Foi um balde de água fria saber que a minha casa precisava de obras de milhares de euros. Mais uma vez, temos aqui uma expressão que não só usamos para algo que nos decepciona, mas é uma expressão que tem muito presente a reação de surpresa, de confusão até que essa decepção, essa desilusão nos traz. E mais ainda, pode ser uma quebra de entusiasmo. Nós podemos estar a falar de algo que nos traz muito entusiasmo, como uma viagem, e de repente a não realização dessa viagem é um balde de água fria. Quebra completamente o nosso entusiasmo, a nossa alegria perante aquele plano. E finalmente chegamos à última expressão que geralmente usamos para desilusões, decepções mais intensas, algo mais forte. E a expressão é ser um golpe duro. Ser um golpe duro. Um golpe pode ser sinónimo de corte, então um corte duro, um corte difícil, um corte intenso é realmente algo muito fraturante, que nos magoa muito, que nos fere muito profundamente. Poderíamos encontrar esta expressão em exemplos como: para a Ana, o pedido de divórcio do marido foi um golpe duro. Ela não imaginava que a situação fosse tão grave. Espero que não termine este episódio com um amargo de boca, que não sinta que levou um balde de água fria em cima. E já agora aproveite e partilhe aí nos comentários que tipo de situações é que lhe deixam um amargo de boca ou que golpes duros é que já sofreu ao longo da sua vida. Aquilo que puder partilhar, obviamente, e já agora tenta aplicar estas expressões
para verificar se compreendeu bem os seus usos. Já sabe também que este tipo de conteúdo, expressões usadas na linguagem corrente, particularmente dos portugueses, é também o foco das nossas aulas de português real, que são aulas em direto realizadas 2 vezes por mês no canal de YouTube do Falar Português e que ficam gravadas para todo o sempre na comunidade Falar Português, onde também encontra muitas atividades com uma forte componente cultural para entender melhor a cultura portuguesa e não só, também a cultura de outros países lusófonos, além de ter ali um grupo de apoio com quem pode falar português nos clubes de conversação. Portanto, espreite aqui na descrição para saber como assistir às aulas de português real, em direto ou às gravações na comunidade Falar Português e saber o que é que encontra especificamente nesta comunidade que é a área de membros aqui do Falar Português. Tenho a certeza de que se entrar na comunidade Falar Português, não lhe vai sair o tiro pela culatra. E chegamos assim ao fim de mais um episódio. Se gostou deste episódio, deixe o seu gosto, subscreva o canal, ative as notificações e fique atento ou atenta para saber quando é que estou em direto com mais uma aula de português real. Da minha parte é tudo, despeço-me e, como sempre, digo-lhe até breve!